Olá pessoal, então na semana 1 a gente falou um pouco sobre a parte básica, os conceitos básicos de aspectos e impactos ambientais. A gente falou que aspecto é um risco que algo possa acontecer e o efeito disso no ambiente, o dano disso sobre o meio ambiente, a gente chama de impacto ambiental. A gente viu que algumas vezes algumas organizações têm muitos aspectos e impactos, então ela vai ter que decidir quais são os mais importantes ou não. E esses são os aspectos com seus impactos significativos. E se a organização vai ter que dar um jeito para que o impacto, se acontecer, para que ele não aconteça, né, é o ideal, mas se ele acontecer, ele seja o menor impacto ambiental possível. Vamos ver nessa semana alguns exemplos no serviço de saúde. Então, esse trabalho aqui, feito aqui no Brasil, inclusive dos autores é o Dima Jorovic, que é um autor famoso na área ambiental. Então, ele pegou um hospital e separou por setores, por áreas. Então, ele tem o hospital geral, emergência, laboratório, diagnóstico por imagem, hemoterapia, etc. Então, em cada área eu tenho diferentes atividades, né, que pode ser atendimento a pacientes com problemas de saúde, situações de emergência, internações, exames especializados e assim por diante. E daí ele tirou tudo que pode provocar um dano no meio ambiente. Então, tudo que pode provocar um dano é o aspecto, o dano é o impacto propriamente dito. Então, por exemplo, medicamentos diversos não controlados e controlados, resíduos infectantes, lâmpadas queimadas, antigamente tinha os filmes de raio-x, resíduos diversos não infectantes, consumo de energia elétrica, consumo de água, geração de esgoto, de efluentes, emissão atmosférica, né? Que é a fumaça que sai e assim por diante. Tudo isso pode provocar impactos, como tratamento e posterior disposição em aterro sanitário, incineração, que vão provocar contaminação do solo, do ar, da água, tratamento, reciclagem, ocupação de aterro sanitário é um impacto também. O uso de recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis, alteração na qualidade da água, poluição, contaminação da água, alteração na qualidade do ar, poluição, contaminação do ar. Né? O trabalho mostra bem como que a gente deve pensar um processo específico para daí determinar seus aspectos e impactos. Aqui esse é um trabalho propondo um modelo de gestão ambiental para serviços de nefrologia. No caso específico aqui a gente está falando de processo de hemodiálise. Então, para determinar os aspectos e impactos ambientais em um processo de hemodiálise, a gente tem que ver tudo que entra e tudo que sai. Né? Eu ainda tenho o paciente que entra como paciente, sai como dito paciente hemodializado. Né? Então, o que, que entra para você fazer o processo de hemodiálise? Água, energia e materiais em geral, né? Tubos, a própria máquina, etc. Daí o paciente entra no processo, sofre a hemodiálise e sai já com a hemodiálise feita. E o que sai do processo? Efluente, esgoto e resíduos sólidos daqueles materiais que eu gastei. Tá? Então eu tenho que ver os aspectos e impactos ambientais aqui e aqui. Então, consumo excessivo de água, consumo excessivo de energia, consumo de materiais que podem, que precisam ser jogados fora depois. Então, aqui os efluentes, esgoto formado, os resíduos sólidos formados a partir dos materiais e assim por diante. Daí a gente pode tirar uma lista de aspectos, que é a mesma coisa que risco, e impacto ambiental, que é a mesma coisa que dano ambiental. No trabalho de Moura e colaboradores, eles fazem uma avaliação de riscos ou aspectos ambientais em hospitais, aplicando mais especificamente para o tratamento quimioterápico. Então ele fala que a primeira coisa que a gente tem que fazer é mapear todas as atividades daquele setor onde que a gente está tratando. No caso aqui foi tratamento quimioterápico. Depois identificar os possíveis potenciais riscos
ambientais, quer dizer, aspectos ambientais, associados a cada atividade do setor. E daí separar, segundo Moura e colaboradores, separar quais são os mais importantes e quais são os menos importantes. E ele sugere aqui, como critérios para fazer essa separação, severidade, abrangência e probabilidade de. Então, aqui, por exemplo, ele dá algumas ideias, né? E ele separa severidade baixa, média e alta e já faz uma ligação com a abrangência. Se aquele impacto realmente acontecer, ele tem uma abrangência local, regional ou global. A gente sabe que a maioria das abrangências nessa área é local. Pouquíssimos são regionais e muito menos são globais. E daí ele separa. Aquele impacto tem uma magnitude desprezível, então ele tem severidade baixa. Degradação totalmente irreversível, sem prejuízo à imagem da organização, baixa. Esse é o impacto, degradação e impacto. O impacto é capaz de alterar a qualidade ambiental, média. A degradação vinda desse impacto é reversível com prejuízo à imagem da organização, média. O impacto potencial tem grande magnitude, então a severidade é alta. A degradação ambiental tem consequências financeiras e de imagem irreversíveis para a instituição, então é alta. Daí eu cruzo com a abrangência. Se a severidade for baixa e a abrangência for local, eu tenho 20 pontos. Se a severidade for baixa e a abrangência global, 30 pontos. E assim por diante. Eu gostaria de lembrar que não precisa ser sempre assim, tá, gente? Cada organização escolhe quais são os critérios e qual a pontuação vai dar para cada critério. Este é um exemplo aplicado em hospitais. Olha aqui, ó, com relação à probabilidade de acontecer. Ocorre menos de uma vez por mês e tem procedimentos, controle, gerenciamento adequado desses riscos ambientais, a probabilidade é baixa. Ocorre mais de uma vez por mês, o gerenciamento é inadequado, probabilidade média com 20 pontos. Se ele ocorre todo dia, não tem procedimento, controle e gerenciamento adequado e tem um elevado número de aspectos ambientais associados ao impacto, a probabilidade é alta, 30 pontos. De novo, isso daqui é só um exemplo, isso daqui é só uma ideia. Claro que a organização pode escolher fazer. E olha aqui o que eles deram. Sempre quando está em verde, é pouco urgente, é considerado menos grave. Amarelo é urgente, necessita uma avaliação, embora não seja uma emergência. Vermelho, a cor vermelha já sinaliza. Uma intervenção precisa ser imediata. Então ele pegou severidade e abrangência, né? Baixa local, baixa regional, baixa global e assim por diante. Com a probabilidade baixa, média e alta, e daí foi multiplicando. Então, 1 vezes 20, 20. 2 vezes 20, 40. 3 vezes 20, 60. Aqui, severidade alta, abrangência global, 70 pontos. Com probabilidade alta, vezes 3, 210 pontos. E daí ele determinou que tudo que fosse acima de 100 era vermelho, era emergência, eu tenho que fazer alguma coisa. Significa que isso é significativo. O verde é não significativo, não preciso me preocupar por enquanto. E o amarelo diz assim, olha, não é nem tão importante, mas eu também não posso deixar de lado, eu tenho que ficar de olho nisso daí. E para ter um exemplo mais completo, né? Aqui é o que a gente vê no dia a dia dentro de uma instituição de saúde. Vamos pegar, por exemplo, uma farmácia, né? Eu tenho processo, atividade de recebimento, armazenamento, transporte interno, reposição, segregação. Olha o que pode acontecer: avaria no processo de entrega, quebra de embalagem, falha no recebimento. A probabilidade disso acontecer, por exemplo, baixa. Qual é o aspecto ambiental? Resíduo e partícula de quimioterápico, se for no caso de tratamento quimioterápico, né?
Qual é o impacto? Contaminação da água, do ar, do solo. Qual a abrangência? Média e local. Então dá 40 pontos, ainda é verde. Olha esse caso aqui, ó. Na manipulação, o que eu posso ter de risco? Contaminação do material. Então, o meu aspecto ambiental vai ser resíduo contaminado. Probabilidade alta isso de acontecer, então 3 pontos. E a abrangência média local, 40. 3 vezes 40 dá 120. Por quê? Ele pode contaminar o solo, a água e até o ar, dependendo daquilo que eu estou fazendo. Então eu tenho que fazer algo, tá? Então é assim que a gente faz dentro de um serviço de saúde. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, tem mais material à disposição e eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, gente. Até a próxima.